Nolasco recebendo os nossos painelistas, e aí eu já vou na sequência para o nosso próximo painel, o painel derradeiro dessa programação, o sexto painel, que vai tratar da análise e perspectivas para os investimentos. Neste debate vamos analisar o cenário financeiro atual e as tendências que moldam o mercado, explorando estratégias para adoção e diversificação de investimentos na cadeia produtiva do etanol de milho. Além disso, também vamos discutir as oportunidades de crescimento e os desafios que impactam o setor no curto e no longo prazo. Para conduzir essa conversa, convido ao palco a sócia da Datagro Financial, Carolina Troster. Compõe este painel o gerente de crédito de agronegócios para açúcar, etanol e tradings do Itaú BBA, Guilherme Novaes Teodoro. O chefe do Departamento do Complexo Agroalimentar e Biocombustíveis do BNDES, Mauro Matoso. E o líder de pesquisa de ações do BTG Pactual, Tiago Calegari Duarte. Sejam todos muito bem-vindos e agora fiquem à vontade. Eu passo a palavra para a condução da Carolina Troster. Contigo, Carol. Boa tarde, obrigada. Obrigada pela participação aqui dos nossos panelistas. Acho que financiamento para o setor, ultimamente, tem sido um certo desafio, mas vamos escutar aqui. Hoje temos um banco de desenvolvimento e dois bancos muito atuantes no setor, então acho que a ideia é a gente... acho que vocês trouxeram uma apresentação e depois a gente faz uma roda aqui de conversas para a gente ver as três diferentes opiniões. Mauro, você quer começar? Está na sua? Guilherme. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui hoje e discutir um pouquinho no setor tão importante aqui para o agronegócio. Fico feliz que tem bastante gente esse horário aqui para escutar o cara do crédito agora um pouquinho, mas vamos ver, espero que vocês gostem aqui da apresentação, a gente possa contribuir, fazer um debate bastante bacana aqui. E fica meu agradecimento de novo para o Guilherme aqui, o NEM, Datagro. Obrigado pelo convite aqui para a gente participar. Mas vamos lá para o que interessa. Alguns já viram um pouco desse material aqui, dessa engrenagem que a gente chama um pouco de engrenagens do crédito. A gente não olha só por etanol de milho para essa engrenagem, mas para várias avaliações de crédito, que é um pouquinho que eu queria passar com vocês. Eu não... Oi? Não, pode ser. Obrigado, desculpa, gente. Então, passar um pouquinho, não vou passar, em função do tempo, por todo esse processo aqui de análise de crédito, mas basicamente... tudo do que a gente olha de temas macros aqui para uma análise de crédito completa, né? E muito disso vocês podem ver que a gente discutiu durante o dia inteiro, né? Com vocês hoje aqui, em todas as palestras. Mas eu queria reforçar especialmente a parte aqui, de fato, financeira, da parte de análise de crédito e que a gente tem visto aqui no Itaú BBA. Tá? Muito importante parte de business plan, né? Qual que é o planejamento do projeto aqui de etanol de milho, estrutura de capital, TIR payback, mas daí dando um passo atrás, muito de vocês já conhecem esse mapa, tem vários aqui no mercado, eu brinco lá no banco que esse mapa ele é mutante, né? Cada semana a gente tinha uma nova bolinha aqui no mapa de todos os projetos, tanto de usina flex, full e novos projetos aqui, mostra a diversificação aqui do setor em todo o Brasil, né? Então, bastante importante. De fato, teve um esfriamento de novos projetos, pelo menos do que a gente recebeu no Itaú BBA no início desse ano até então. Tá? Mas a gente consegue ver aqui, você já tem bastante familiaridade com alguns números aqui do quanto pode ter, de fato, de expansão desse negócio, se todas as plantas saírem. Né? A gente está falando de mais de 14 milhões de toneladas, necessidade de capital de giro aqui de 9 bilhões de reais e mais 6 bi de litros no mercado via etanol de milho, se de fato todas essas plantas, é que eu estou falando aproximadamente 23 novos projetos
entre novas e expansões, tá? Se de fato todos saírem do mercado. Eu separei um pouco para ficar mais claro aqui, a parte branca ali da parte direita do slide mostra o Brasil como um todo das 23 plantas, e em laranja o que seria de fato aqui para a parte do Mato Grosso, tá? Então, bastante representativo. E aí onde eu queria, de fato, focar é na parte do investimento. A gente fala de 20 bilhões de reais de investimento aqui nesse setor, se de fato todas essas plantas saírem, né? E a discussão dentro do banco, né, imagino que nas outras casas de parceiros aqui também, é como financiar esses 20 bilhões de reais. É um volume muito grande, né? A gente acredita que vai precisar, além da parte de investimento, mais 9 bilhões aproximadamente aqui de necessidade de capital de giro, né? E vamos precisar aqui da força, de fato, BNDES, bancos públicos, mercado privado aqui, né? De fato, mercado de capitais, fornecedores. E, por último, aqui, não menos importante, que é um ponto que eu queria discutir um pouco melhor com vocês, que é a parte de equity dos sócios, né? Eu trouxe uma matriz, só para dar um pano de fundo aqui para a nossa discussão, que nada mais mostra, no eixo Y aqui, a margem EBITDA de um projeto de etanol de milho, e no eixo X, o percentual aqui de equity do sócio no negócio, tá? Então, o que a gente vê? No resultado, na parte do meio, os números mostram o EBITDA sobre a despesa financeira, né, o EBITDA sobre despesa com juros aqui. A gente vê que, se a gente volta para outubro 24, a gente falava de uma taxa Selic aqui de 10,75, para um projeto entre 20% e 30% de margem EBITDA, a gente via que uma planta poderia ser viável se tivesse um equity de 30%, 40%, como mostra a parte de cima aqui do gráfico, tá? Mas no cenário atual, uma mudança, um cenário macroeconômico, com Selic a 14,25, que é atual, vocês podem ver que a curva muda muito para o lado direito do gráfico aqui, necessitando um maior aporte do acionista, né, no negócio. E por que isso, né? Taxa de juros mais elevados, as margens não são mais como eram antes, lá em 2017, 2016, que vocês viam 40% de margem EBITDA. Então, de fato, o negócio hoje, etanol de milho, embora seja um bom negócio, ele não suporta um nível de alavancagem tão elevado como a gente já viu em algum momento do setor. Então, a gente acredita, e nossa visão é que precisa ser equalizado um pouco esse número, e para ter um conforto aqui, a gente mostra apenas um indicador de todos que a gente acaba olhando, mas para trazer e tangibilizar um pouco para vocês, que é a EBITDA sobre a despesa financeira, né? Todos vocês sabem, a gente viu aqui durante todo o dia que o mercado é bastante volátil, a gente viu acontecer uma volatilidade forte no final de 2023 para o começo de 2024, quando a gente teve preço de milho para cima e etanol para baixo. Então, se você faz a captação de um financiamento e o EBITDA não cobre nem juros, você começa a ver uma bola de neve aqui em relação à dívida, tá? Então, por isso, nossa preocupação em relação a esse indicador. Claro que cada projeto é um projeto, precisa-se aqui olhar exatamente a proporção de equity, né, o equilíbrio de dívida e equity, como a gente comentou, identificar se de fato se sua dívida aqui é subsidiada, se não é, qual que é o prazo, né, e de fato como que você vai compor todo o projeto aqui, o tamanho do seu projeto em si. E por último aqui, não menos importantes, que está atrelado também de fato à parte de equity, é como você tem estruturado aqui ao seu relacionamento com o seu sócio, né? A gente tem visto no mercado muitos produtores, de fato, se unindo para uma nova planta. A gente vê isso como positivo também, mas a gente sempre tem alertado nossos clientes de ter uma conversa num momento inicial de um projeto para uma necessidade de aporte, eventualmente numa virada de mercado, né, como aconteceu lá no final de 2023 para 2024, que tem essa conversa de um acordo de acionista, um aporte de capital no início do projeto, para que essa conversa não venha, de fato, num momento de virada de mercado e um momento difícil, né? Então, temos trabalhado bastante aqui com diversos clientes e novos projetos, tentando montar, de fato, todo esse arcabouço aqui que fala em estrutura de capital e capacidade financeira dos sócios, para, de fato, a gente ver um setor de forma mais perpétua e não, de fato, com novos entrantes que possam sofrer muito aqui no curto prazo, né? Acho que o Guilherme Nolasco comentou bem no início, uma das perguntas que a gente se faz muito é, será que a velocidade de investimento que a gente tem visto de plantas de etanol de milho vai acompanhar a demanda que a gente tem por etanol? É uma pergunta que a gente se faz todo dia, né? Então, o tempo e movimento aqui dos investimentos, de fato, é muito importante, tá? Era um pouco disso que eu queria passar e fico à disposição aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada, Guilherme. Tem uns dados, tem números bem interessantes aí, e chama bastante atenção a hora que a gente vê a diferença do cenário, como mudou de alguns anos para cá, com a expectativa da taxa de juros que a gente tem hoje, né?
A única dúvida que eu fiquei é que se nesse número, e desculpa, eu estou sem óculos, eu não estava enxergando direito, você considera o investimento em biomassa também? Não, aqui é investimento industrial, de fato. O CAPEX, todo o CAPEX industrial, toda a parte de obra, né? Biomassa entraria aqui, de fato, a gente considera como um custo da operação, né? É um custo menor da operação como um todo, a gente vê os projetos em torno de 10% aqui, o custo representado pela biomassa, mas não menos importante também, né? A gente já viu projetos quase paralisando, alguns que paralisaram, de fato, por falta de biomassa. Então, é um ponto bastante importante, que acho que diversos fóruns já discutindo esse tema, né? Mas não considera nessa conta dos 20 bilhões. Tá ótimo, obrigada. Agora você, Mauro. Esse aqui passa para frente. Olá, boa tarde a todos. Bom, sou Mauro Matoso, do BNDES. E minha apresentação, primeiro agradecer, mais uma vez, o BNDES sendo convidado a participar de mais um evento sobre etanol, agradecer a pessoa aqui do Plínio Nastari, do Guilherme Nolasco, e é sempre um prazer para a gente estar aqui. E hoje, né, como vai ser uma apresentação mais rápida, em geral a gente vai apresentar alguns dados sobre o setor, mas hoje a gente vai falar vamos direto ao ponto. O BNDES, querendo ser um banco mais verde, ele já é hoje, atualmente, um dos bancos que mais financiam a transição energética no mundo, e a gente também quer ser um banco também inovador, um banco que estimula a digitalização, e também na nossa relação com o setor de etanol, relação histórica, já de mais de 20 anos, que o banco participa ativamente, a gente sempre tenta dar um olhar para o futuro do setor, para agregar valor à produção. Então, hoje eu vou falar aqui, aonde que o banco está atuando mais, os sinais que a gente tem dado para mostrar que a gente quer investir, acredita na transição energética, acredita na descarbonização, acredita que esse setor é muito importante para isso, e também como é que a gente pensa em agregar valor para esse setor. Então, a gente tem aí o Fundo Clima, que é um fundo, que é um recurso que é abaixo da taxa de mercado, uma captação feita pelo governo federal, com investidores internacionais, que a gente faz a captação e repassa só o custo do spread, que foi feita a captação, a variação cambial fica com o governo, e aí é relacionado a todo o projeto para redução de emissões de gases de efeito estufa, e aí um dos subtemas dele é a transição energética, que biocombustível encaixa perfeitamente, o etanol de milho encaixa perfeitamente nisso. Outra linha é o BNDES Mais Inovação, que aí são para projetos novos, projetos que existem, né, são plantas ainda iniciando, né, de plantas pioneiras, que a gente chama, ou desenvolvimento de algum P&D dentro da empresa, PDI. Então, são recursos a custo que foi aprovado no Congresso, um pedaço pequeno da remuneração do FAT, 1,5% do que o BNDES tem para remunerar com o FAT. A gente passa a remunerar em TR, mas tem que ser para projetos inovadores, tanto de plantas pioneiras, novos processos de desenvolvimento interno da empresa, isso mostrando o BNDES tentando desenvolver, estimular a industrialização, estimular o desenvolvimento das empresas. E aí mostra um pouco como é que a gente está atuando, como é que esses recursos foram utilizados. Primeiro, o Fundo Clima. O Fundo Clima ele já existe desde 2009, mas eram valores muito pequenos, parte do recurso que o governo recebia a partir do petróleo, de barris de petróleo. E aí, em 2024, há esse salto, o governo faz uma captação internacional, consegue 10 bilhões de reais, e a gente faz aprovações de 9 bilhões, na verdade, chegou a 10 no final do período, sendo que 2,5 bilhões foram voltados para plantas de etanol de milho. Então, isso demonstra como o BNDES olha para o setor e acredita que ele é um vetor importante para a descarbonização do mundo, né, da nossa economia e, quiçá, do mundo inteiro. E, na parte de inovação, também, a gente teve alguns investimentos voltados para o setor de etanol, setor, né, que aí o DEAGRO, ali é o nome do meu departamento. Então, essa linha de inovação ela começa em 2023, vai para 2024, e a gente ali, 1/10 de todo o recurso de inovação foi utilizado para o setor. Isso demonstra que a gente... E aí, no caso de inovação, envolve o banco inteiro e vários outros setores. Então, isso demonstra que a gente tem olhado para o setor e tem visto nele um potencial inovador também. E aí é o papel do BNDES tentar trazer uns recursos que, eu estou falando de inovação, um risco muito mais alto, com um valor menor para estimular esse investimento em inovação.
E, para finalizar, dentro da parte de agregar valor para o setor, a gente também trouxe essa chamada para a SAF e biocombustíveis marítimos. O BNDES, em conjunto com a FINEP, separou um recurso. A gente inicialmente pensou num orçamento de 6 bilhões de reais, como os modestos, e aí, quando foi feita a chamada, recebemos demanda de investimento de 167 bilhões. Quer dizer, e aí a gente fez uma seleção, olhou alguns projetos, fez uma comparação ali do tamanho do projeto, com a receita das empresas parceiras, para ver se tinha, e aí a gente cortou poucos, eram 67 projetos no total, ficaram 43 projetos dentro. Foi excelente para a gente ter um mapa do interesse do mundo, né? A gente achou que ia ser uma coisa Brasil, mas acabou sendo uma coisa do mundo. Empresas do mundo inteiro resolveram apresentar projetos para o BNDES. Então, das 43 propostas, 25 para a SAF, 18 para biocombustível marítimo. E agora a gente está num desafio de arrumar recursos para isso. A gente, como eu disse, a gente separou um orçamento de 6 bilhões, chegou uma demanda de 134. É claro que o BNDES acredita que vai ter que compartilhar esse risco com outros agentes, a gente espera do setor financeiro como um todo, espera de captações mundiais, internacionais, e já estamos olhando para isso, porque para a gente é um problema bom, né? Eu ter um excesso de demanda para investimentos em algo que vai agregar valor para a indústria, para a gente é um problema bom, e como a gente está falando de um setor que descarboniza a economia, a gente acredita que vão ter investimentos no mundo, vários investidores interessados em trazer recursos para o Brasil, o que é importante também. Então, essa é a visão do BNDES. Trata o setor sempre olhando para frente, com um potencial enorme de descarbonização e tentar agregar valor a essa produção. E aí, depois a gente vai discutir um pouco o que nós vamos fazer com esse etanol, excesso de demanda, excesso de oferta, que alguns acreditam que vai ter, mas a gente acha que tem uso para isso. Obrigado a todos. Obrigada, Mauro. O BNDES é um grande parceiro do setor e uma prova disso, vocês começarem com 6 e fecharem com 99 bilhões, é uma prova de comprometimento realmente com o setor. Mas depois a gente vai pensar na demanda. Eu só fiquei curiosa na linha mais inovação. A linha mais inovação para o setor de etanol de milho. A gente consegue aplicar para projetos novos de etanol de milho, eventualmente para o resto da cadeia, seja para um fornecedor aí que tenha selo ESG, seja para um comprador sustentável. Como é que a gente conseguiria aplicar isso? Alô? 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 Então, hoje, a gente fala muito do mais inovação para a planta pioneira. Então, assim, no etanol de milho, eu não consigo usar, porque você já tem muitas plantas de etanol de milho, então isso a gente não consegue. Mas, quando a gente fala de SAF, de biocombustível marítimo, aí a gente vai conseguir usar. Aí eu vou conseguir pegar. Então, quando a gente fez essa chamada, a ideia é conjugar 3 coisas importantes do BNDES, mais algumas coisas da FINEP. Então, no caso do BNDES, a gente pensa em usar um projeto de SAF, um projeto de biocombustível marítimo. A gente vai poder usar o Fundo Clima, porque é um projeto de descarbonização. Vou poder usar a inovação, porque eu não tenho essas plantas no país, então eu posso considerar como planta pioneira. E eu posso usar até o equity. A BNDESPAR está há muito tempo sem fazer investimentos em qualquer setor, acho que o último investimento direto que o BNDES fez foi em 2015, e ela está querendo retomar isso. E essa chamada ela foi importante porque ela traz um conjunto de projetos que o pessoal do equity vai poder olhar em conjunto e ali fazer a sua aposta. Então, tinha esse papel importante. E aí você ainda junta a FINEP, que ela também tem recursos de inovação e tem também recursos não reembolsáveis para a empresa. O BNDES tem recursos não reembolsáveis, mas não pode apoiar a empresa diretamente, a FINEP pode. Então, a gente sabe que os projetos de SAF, principalmente, são muito maiores, e os projetos de biocombustível marítimo, eles têm volumes muito grandes de investimento. Então, a gente precisa reunir todas as forças que a gente tem para tentar conseguir financiar isso. Então, essa união BNDES-FINEP tem esse objetivo, e aí a gente está colocando à disposição nossos recursos mais competitivos para isso, e contando com a parceria também, porque são projetos muito grandes, precisa de todo tipo de ajuda.
E essa parte do equity, acho que você gerou interesse aqui, principalmente depois da planilha aqui do Guilherme, mostrando o aumento de equity que é necessário hoje em dia. Até quanto do percentual de equity o BNDES está disposto a entrar? Ideia de custo? Não, eu não sei, tá? Não conversei ainda com a equipe, e eu acho até que eles estão pensando ainda nisso, né? Estamos já há muito tempo fora do mercado. O que eu sei é que, mais ou menos, o BNDES ele tenta, por uma questão até de regulamento, de regulação do mercado, a gente não tem a intenção de ter mais de 20% da empresa, por exemplo. Isso é uma regra básica. E aí, por uma questão de, se você está apoiando com crédito também, vai dar algum problema, então a gente não passa mais de 20%. E a gente também tem uma outra regra que eles querem, a gente não quer entrar sozinho. Eu não quero fazer uma negociação bilateral com a empresa. Eu quero que eu entre, vai ter um outro investidor junto comigo, e nós vamos entrar juntos. E aí, pelo menos, tem que ter 3 na conversa. Um outro investidor interessado e a empresa. Essas são 2 regrinhas que aí eu consigo explicar. As demais, aí eu acho que vai ser caso a caso, e eles ainda estão analisando. Excelente, obrigada. Tiago, agora a visão do research de equity. Eu sou de um outro mundo, né? Não é o mundo do crédito. Eu sou analista, para quem não me conhece, Tiago Duarte, sou analista do BTG para o setor de agronegócio, então acompanho as ações, né? Então eu não olho muito sobre a ótica da dívida, olho sobre a ótica do equity, mas que me interessa muito essa discussão com o Mauro aí. Bom, também agradecer Datagro e o NEM pelo convite, honra estar aqui, Plínio, Guilherme, obrigado pela oportunidade. Como os demais, eu acho que a ideia aqui é trazer alguns temas, né? Acho que apresentação de 5 minutos, mais para trazer provocações e temas que nos ajudem a pensar, refletir, debater essa indústria no atual estágio dela, né? Eu acho que o primeiro é esse aqui, porque ele dá um pouco, né, a dimensão da revolução que está sendo o etanol de milho no mercado de etanol brasileiro, né? Então, você vê as barras azuis, a produção de etanol de cana no Centro-Sul, e as barrinhas amarelas, quer dizer, em menos de 10 anos, o negócio já chegou a mais de 1/4 da produção de etanol do país, e se colocadas todas as bolinhas que o Guilherme colocou lá, colocadas em atividade, eu não sei se eu apostaria em todas elas, mas se todas elas entrarem com as suas capacidades nominais divulgadas, a gente vai estar falando aí, em poucos anos, em ser 40% da produção de etanol do Brasil advinda do milho, né, em relação à cana-de-açúcar, né? Isso aqui dá bastante a dimensão da velocidade e da violência que foi esse movimento. E eu sempre gosto de trazer isso aqui, porque a gente está falando de etanol, falou-se um pouco de DDG, está falando de exportação, falando de crédito, mas, na verdade, isso aqui é um negócio que a origem dele ela é fundamentalmente agrícola, né? Então, se virasse para vários aqui, há 10 anos atrás, e falasse, daqui a 10 anos, mais de 1/4 da produção de etanol do Brasil vai ser de milho, o pessoal ia dar risada, né? E acho que esse gráfico explica um pouquinho o que foi que aconteceu, né? O primeiro gráfico mostra a produtividade agrícola nos últimos 20 anos da cana-de-açúcar no Brasil, da soja e do milho. Isso aqui explica tudo, né? Quando a gente fala de agricultura, produtividade é basicamente o que te dá a competitividade. A cana-de-açúcar no Brasil ela não evolui em termos de produtividade há 20 anos. Na verdade, há mais de 20 anos é que esse gráfico começa em 2005. Né? Quando no milho e na soja você pegar só o milho safrinha, você teve múltiplas vezes, né? Foram mais de 5 vezes de ganho de produtividade ao longo desse século, né? Os últimos 25 anos. Então, eu acho que isso aqui é o cerne do que possibilita o Brasil ter um milho competitivo o suficiente a ponto de transformar ele em etanol a um custo mais competitivo do que o custo da cana-de-açúcar, que é exatamente o que a gente vê nesse gráfico. Aqui a gente está trazendo a unidade de custo, né, numa unidade que é comum a todos, é reais por litro de etanol hidratado equivalente. Então, você vê, nas últimas 6 safras, né, já com a nossa projeção para os resultados da safra 24/25, que terminou semana passada, né, o custo do etanol de milho em reais por litro de etanol hidratado equivalente foi menor do que o custo do etanol de cana. Isso aqui explica o primeiro gráfico que eu mostrei para todos aqui, né?
E quando a gente, no próximo slide, eu vou dissecar um pouco essas barras, né? De novo, sempre tudo trazendo em reais por litro de etanol hidratado equivalente. Então, do lado esquerdo, você tem etanol de milho, do lado direito, etanol de cana. Isso aqui é para a safra 23, 24, de todas as empresas que a gente tem acesso a resultados financeiros públicos, né? Então, você vê que na safra 23, 24 foi uma safra ainda com custo de milho alto, né? Você teve, mesmo assim, um custo de R$ 2,10 por litro no caso do etanol de milho, contra R$ 2,22 por litro no caso de etanol de cana. E para 24, 25, que a gente ainda não tem muito resultados divulgados, mas a gente faz uma projeção com base nos primeiros 9 meses, a gente está falando de um diferencial de custo de R$ 1,88 para milho contra R$ 2,36 para cana. A última barrinha de cada lado, né, ela é o que seria o resultado operacional livre, né, que a gente está falando, no caso do milho, de 0,79 centavos por litro, contra na cana 73. E a cana só está chegando nesse número por causa da primeira barra, que é a barra da receita. Você vê que a barra da receita da cana está maior que a do milho, porque tem o tal do açúcar, que é o que hoje está pagando boa parte da conta na turma da cana-de-açúcar em relação ao milho, né? Então, tem um diferencial de custo de produção muito relevante. Aqui não sei se dá para ver direito, mas isso aqui é uma análise de sensibilidade que a gente estima para projetos, para esses projetos de greenfield, projetos de nova capacidade que estão entrando hoje, para diferentes cenários de preço de etanol, de preço de milho e de preço dos subprodutos DDG, DDGS e quaisquer que sejam. Com os preços atuais, ou preços médios dessa última safra, a gente ainda está falando de uma taxa interna de retorno, em termos reais, desalavancada, da ordem de 15%. Então, ainda são belos retornos aí para a turma de crédito. Ele é muito menor do que ele já foi, eu acho que do que os primeiros projetos, mas certamente é muito maior do que qualquer projeto adicional que você pudesse imaginar em cana-de-açúcar hoje, tá? Mas é um fato importante colocar, é que ele está caindo, esse nível de retorno, né? Esse gráfico aqui mostra, né, eu chamo isso aqui a conta de padeiro, né, mas a conta de padeiro ela funciona, por isso que o padeiro mantém a padaria dele, né? Isso aqui é a conta da margem por litro de etanol, margem bruta por litro de etanol, uma com base nos preços de tela, que é a linha azul, e a amarela com base nos preços médios dos últimos 12 meses. Então, você vê, mesmo com essa alta recente do milho, a gente ainda está falando de uma margem de próximo a R$ 1 por litro. Quer dizer, uma usina nova hoje custa de R$ 3 a R$ 4 por litro. Quer dizer, você constrói uma usina e paga ela com preços de hoje, com o milho subindo o que subiu em cerca de 3, 4 anos. Ainda é um retorno que a gente entende muito interessante. Acho que por isso tem tanta bolinha aparecendo no teu mapa. Milho ainda não é um fator de escassez, né? Na última safra, a gente estima que 15% da produção brasileira de milho foi processada para a produção de etanol, né? Então, ainda tem bastante milho, né? E aqui é um pouco o que aconteceu, né, no passado recente, né? Isso aqui é o preço do milho. Aqui a gente está usando base Cascavel, né, contra a paridade de exportação e paridade de importação. Você vê que o milho, recentemente, ele bateu acima da paridade de importação do Brasil. Quer dizer, eu quero dizer, o milho está caro para padrões históricos no mercado brasileiro e, ainda assim, sustenta uma rentabilidade interessante para o setor de etanol de milho, né? E aqui é a minha versão do mapa das bolinhas, né? Um pouquinho mais feio, mas só para mostrar o tamanho, né, da expansão geográfica e ocupação territorial da indústria, tá? Passou meu tempo aqui, mas queria agradecer a todos pela atenção. Obrigado. Obrigada, Thiago. É sempre interessante ver as três perspectivas do crédito, do equity e do desenvolvimento. Queria começar aqui fazendo uma pergunta para os três e daí ver a visão. Vamos considerar essas bolinhas num cenário de médio prazo, né? Porque é um projeto, até começar a rodar, vamos considerar que tem biomassa disponível para todas essas bolinhas. Então, vamos considerar um cenário de médio prazo, 24 meses para essas bolinhas estarem operantes, com uma demanda aí crescendo constantemente.
Vocês acham que vai ter vai ter um excesso de oferta no mercado? Esse excesso de oferta vai impactar nas margens? E a segunda pergunta é: o que vocês veem de disponibilidade de acesso a crédito, principalmente para investimento, para a gente fazer essas bolinhas vermelhas ficarem azuis? Mauro, quer começar? Bom, vamos lá, né? Bom, BNDES, a gente gosta de pensar sempre longo prazo, né? Assim, 2 anos para mim é pouco, né? A gente pensa 10. Mas, assim, o que a gente tenta fazer é criar caminhos para evitar um problema de sobreoferta. É isso que a gente pensa. É assim que eu vou pensar. E para evitar esse problema de queda de margens, e é daí que a gente tirou isso da questão do SAF, principalmente. O biocombustível marítimo também é bem interessante, também tem um prazo curto, mais ou menos 2 anos. Então, assim, a gente tem a lei do combustível do futuro, que diz que a gente tem que ter, lá em 2027, tem que ter pelo menos 1% de SAF, e alguém tem que começar a pensar nisso. Então, a gente começa a pensar nisso para tentar estimular, né, as empresas a gerarem essa capacidade de produção, porque aí eu garanto uma demanda para etanol. Dado que eu, para fazer 1 litro de SAF, eu preciso de 2 de etanol, e eu vou precisar crescer isso, então vamos criar saídas para esse etanol. Então, é essa a maneira que a gente pensa, né, como banco de desenvolvimento e mais estruturante, essa é a forma da gente pensar de como é que eu vou dar sobrevida para esse mercado de etanol, para essa capacidade crescente, constante e rápida. E a gente também tem olhado a questão da biomassa. A gente sabe que tem uma restrição, né? A gente tem que explicar isso toda hora lá dentro do banco, né? Todo mundo fica preocupado. Nossa, mas vai ter milho suficiente? Gente, milho, fica tranquilo. Milho não é um problema. O problema a gente vai ter de biomassa. Então, a gente também tem olhado um pouco, esse é o ponto que preocupa um pouco dessa questão da expansão hoje. E tentar criar saídas. Também é outra coisa que tem que pensar mais tempo, né? Você criar biomassa para isso leva um tempo. Então, a gente tem que começar a olhar isso com carinho para não termos um problema no futuro. Mas eu acho que o que a gente vê de saída é você criar novos mercados. É isso que a gente está olhando. E aí vem a chamada SAF, que a gente participa junto com o governo federal, com o Ministério das Relações Exteriores, né? Todas essas negociações a gente vai acompanhando, que são negociações difíceis, mas que a gente tem que dar um jeito e dar uma saída para isso. Perfeito. Eu vou passar para o equity, que é otimista, e depois a gente vai para o crédito. Pode ser, Guilherme? Vai lá, Thiago. Engraçado é o equity ser otimista e o crédito, geralmente é o contrário, eu acho, mas tudo bem. A tua pergunta tem vários elementos, né? A questão da sobreoferta, eu não me preocupo porque, pelo primeiro gráfico que eu mostrei, né, na verdade, enquanto houver competitividade e custo, o etanol de milho vai ganhar share, vai ganhar market share do etanol de cana, né? Então, enquanto houver esse mercado, né, ele tem espaço para ganhar, contanto que haja competitividade. Se as rotas, né, vindouras e super interessantes para o etanol, do SAF, do marítimo, etc., elas vingarem na magnitude que elas podem, melhor ainda, né? Mas a verdade é que hoje o que você está fazendo é trocar de bolso, né? O cara da cana-de-açúcar está transformando mais sacarose em açúcar e menos em etanol e está abrindo esse flanco para o ganho do share do player que é mais eficiente que ele, né? E dado que o mercado de etanol ele é majoritariamente doméstico e ele é dirigido pela paridade do etanol na bomba contra a gasolina, né, conforme eu for trazendo mais dessa oferta de baixo custo com o etanol de milho, o preço na bomba ele vai ficando um pouco mais pressionado, ele vai gerando uma demanda nova, né? Hoje o etanol, se pegar entre hidratado e anidro, ele é cerca de 40% da quantidade de energia que está sendo vendida nos postos de gasolina para carro leve. Então, o espaço para o etanol ganhar share tem um monte, contanto que haja competitividade de preço. Então, não é essa preocupação que eu tenho. Eu tenho um pouco de preocupação que vai acontecer com a turma da cana, porque não dá para transformar 100% da sacarose em açúcar. Tem um pouco que vai sempre virar etanol. Mas isso é uma outra discussão, mas espaço eu entendo que há. E sobre a questão da biomassa, a forma como a gente vê isso hoje, para mim, é que nem aquele
carro esportivo que tem um limitador eletrônico, né, de velocidade, né? Ele até poderia ir mais rápido, mas ele não consegue porque tem um limitador. A história da biomassa ela funciona um pouco dessa forma, né? A biomassa ficou muito mais cara nos últimos anos, justamente pelo crescimento da demanda, mas ela não é ela que ainda é a grande ofensora da taxa de retorno dos novos investimentos que eu estava mostrando agora há pouco. O que ela dificulta é, talvez, a velocidade de implementação desses projetos, porque a biomassa ela depende da natureza. Precisa esperar lá o eucalipto ficar pronto, ficar bonitinho, pronto para ser transformado em energia. Mas então, ele funciona como um limitador, mas eu acho que a direção das coisas ele não muda, né? Perfeito. Perfeito. O crédito não é nem otimista, mas nem pessimista. A gente gosta de falar que a gente é realista e colocar todas as cartas na mesa e trabalhar bastante com a realidade. A gente brinca no banco que o Excel aceita tudo, né? Então, assim, vamos trabalhar com um cenário base, pessimista e otimista para ver se, de fato, o planejamento está adequado e o que fazer em um momento de estresse de mercado, né? Mas, respondendo, acho que suas duas perguntas em uma aqui, de fato, concordo com o Mauro também de olhar bastante para longo prazo e concordo com o que o Thiago comentou, que acho que a parte dos projetos de etanol de milho, eles podem ter uma resiliência maior no tempo, se de fato toda essa oferta de etanol vier, como ele mostrou, a gente tem um número muito parecido também, de 1,80 a 1,90 o custo de produção na parte de etanol de milho e 2,30 para cana. Então, você veja que tem mais espaço, de fato, para o etanol de milho se segurar no momento de baixa de preço, né? A questão que a gente sempre gosta de falar no banco é por quanto tempo isso vai durar, né? Se de fato todos esses projetos saírem, você coloca mais 6 bilhões de litros no mercado, você vai ter um excesso de oferta, os preços vão cair, talvez você não quebre todo mundo, mas a margem fique muito pior. Então, por isso que eu volto no ponto que a gente fala de estrutura de capital e talvez uma necessidade maior de capital dos sócios nesse momento, para conseguir passar por um momento de maior turbulência, até chegar no longo prazo que o Mauro comenta, de você ter SAF, você ter outras demandas e mesmo pelo ciclo Otto começar a consumir mais o etanol aqui, né? Então, a gente gosta de olhar muito por essa ótica, precisa ter uma estrutura de capital para conseguir passar e perpetuar o negócio e a gente ter um conforto maior se de fato tiver uma sobreoferta e você chegar a preços muito próximos de custo de produção. Lembrando que em janeiro 24 a gente chegou a preços de etanol em torno de 1,90, né? 1,87, algo, não me recordo exatamente o número, muito próximo do preço do break-even aqui, né? que o Thiago mostrou para a gente. Então, essa é a nossa preocupação. Se tiver de fato, novamente, essa volatilidade de mercado, e o mercado ele é volátil, quem que vai chegar lá na frente para entrar no mercado de SAF e todo esse mercado que a gente viu hoje aqui também, durante o evento todo, para suprir essa demanda futura, né? Temos que olhar lá para frente, mas é importante ter essa segurança de que chegaremos lá no futuro. Em relação à biomassa, só para concluir também, acho que é a mesma preocupação lá no Itaú, do que o Mauro e o Thiago comentaram. De fato, precisa ter um planejamento, não é de fato curto prazo, mas o cenário positivo é que a gente vê produtores desses novos projetos agora se estruturando para no futuro de fato ter essa biomassa já disponível, seja eucalipto próprio ou tem buscado outros tipos de biomassa aqui que tem surgido no mercado, mas a turma tem olhado mais para esse foco da biomassa, que se a gente voltasse uns 2 anos atrás era algo que a turma não olhava com tanta preocupação assim. Isso veio, como o Thiago mencionou também, aumentando os preços da biomassa, que acho que fez com que a turma olhasse mais para frente e ficasse um pouco mais receosa, que pode parar a planta se não tiver biomassa, né? Realmente, eu gostei da analogia do limitador de velocidade. E vamos lá, né? No pior cenário, todo mundo já sabe que tem uma outra grande vantagem competitiva do etanol do milho, que você estoca o milho, no pior dos casos, o preço da gasolina está apertando demais a margem do etanol, para a planta, estoca o milho, vende o milho, quer dizer, se você tiver uma arbitragem no limite, você conseguiria fazer isso. Posso fazer um comentário nesse ponto? Claro. A pandemia parece que já faz 20 anos, foi outro dia a pandemia. A pandemia, da forma que eu vejo, ela funcionou como um grande, nós em banco adoramos falar de stress test, né? Cenários de estresse extremo, né? Das variáveis que impactam o negócio. A pandemia, para essa indústria, ela foi um teste de estresse espetacular,
Né? A pandemia, o que ela foi? Preço de comida subiu para caramba e preço de energia despencou. A gente viu o petróleo abaixo de zero em algum momento da pandemia, quem se lembra. Essa indústria faz exatamente isso. Ela transforma milho em energia. Né? E foi um momento em que, obviamente, as margens foram super comprimidas, né? Mas a indústria ela navegou, os players que estavam lá, as usinas estavam operando, navegou, eu diria, super bem, né? Dadas as circunstâncias. Né? E, em parte por esse ponto que você estava fazendo agora. Né? Você estocou milho, você segurou, parou de moer. Quer dizer, é uma operação tão mais asset light comparado com a indústria sucroalcooleira que ainda permite essa flexibilidade. Por isso, até que do ponto de vista da conta de risco do investimento, é muito mais baixo do que, por exemplo, uma indústria de cana. Né? Então, só aproveitando que me veio à mente agora esse exemplo. Boa, perfeito. Realmente é muito mais asset light e a cana você não consegue estocar, né? E nem fazer 100% etanol, então... Muito mais engessado. E o capital de giro que você comentou, Guilherme? Assim, eu até vou fazer um parênteses aqui e comentar. A gente fez em parceria com o BNDES há 2 anos atrás, nessa mesma estrutura que o Mauro comentou, quer dizer, o BNDES dividindo o risco com o mercado de capitais. Até foi o Itaú que distribuiu essa operação, a Datagro Financial fez essa operação em parceria com a Vectis, que a gente estruturou um fundo para financiar diretamente o fornecedor de cana, pessoa física, que é o elo que tem menos acesso, ou um acesso menor ao mercado financeiro do que as usinas, e foi a primeira vez aí que o fornecedor de cana acessou recurso por 5 anos diretamente no mercado de capitais. Foi uma operação para 57 grupos familiares. Vocês veem alguma operação semelhante aí para o fornecedor de milho ou alguma solução financeira para o fornecedor de milho, para que a usina garanta o fornecimento de milho para os próximos anos e para o comprador, principalmente do DDG? Tiago? Eu vou deixar com a turma do crédito, mas... O pessoal no banco lá é bastante criativo, então tem que trazer a turma de renda fixa, tudo para ver o que pode estruturar. Né? Mas acho que uma das frentes que tem crescido bastante, posso falar pelo Itaú aqui, mas a gente vê o mercado como um todo, é o financiamento do produtor rural. Né? O Itaú, até então, se a gente pegar 4, 5 anos atrás, a gente tinha uma participação muito pequena em produtor rural na pessoa física. Né? E a gente expandiu essa carteira, hoje a carteira cresceu de forma muito importante dentro do banco e a gente tem ido atrás, de fato, de produtores rurais para financiamento na pessoa física. Então, é uma fonte de financiamento, acho que a mais que esses produtores têm, e, de fato, aí você tem inúmeros tipos de estruturas de operações, através de vendor, compra, através de algum FDIC especificamente, que dê para fazer alguma estrutura. Acho que tem bastante trading entrando no mercado e também financiando o produtor e garantindo o financiamento, né, da safra para entrega futura, né, e as próprias plantas de etanol de milho financiando aqui esses produtores também com antecipação. Eu acho que, de novo, acho que é um mercado que a gente tem que olhar muito caso a caso. Né? Acho que tem oportunidades, como você mencionou, da operação que a gente fez, mas tem que olhar caso a caso e ver, de fato, o adiantamento que a gente consegue fazer, sempre pensando aqui na evolução também e a fixação do preço do milho. Né? Acho que é um ponto importante se, de fato, esse financiamento ele vai sair fixado com o preço do milho, não vai. Acho que é um ponto importante para acabar olhando. Tá? Não tem uma estrutura, de fato, concreta aqui para falar. Acho que é algo para pensar caso a caso, mas dentre essas que eu falei, acho que poderiam ser algumas frentes. Boa. Mauro, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que chegou aqui para você. Então, a primeira é se a gente conseguiria replicar alguma coisa na linha que a gente fez para a cana, pensar no milho. E a segunda é a pergunta que veio aqui. Considerando os desafios logísticos de um país continental como o Brasil,
como as linhas de crédito estão avançando para fomentar o desenvolvimento de infraestrutura logística no país para escoamento do etanol e seus coprodutos? Tá bom. Bom, obrigado aí pelas perguntas. Bom, a primeira, Carolina, eu não sei, eu diria que hoje a gente está olhando muito mais para investimento em capacidade produtiva do que financiamento da produção rural. A gente tem usado o produtor rural financiando através das linhas do Plano Safra. Isso a gente tem feito, o BNDES até aumentou a participação dele no Plano Safra, então a gente tem utilizado isso para o financiamento ao produtor rural. A gente tem olhado mais de tentar melhorar a capacidade de transformação do produtor rural, né? De tentar, a gente está olhando um pouco de tentar financiar silos, né? De fazer um FDIC para financiamento de silo para o produtor rural, de tentar fazer uma rede de melhorar a infraestrutura de granjas deles, por exemplo. É isso que a gente tem olhado mais. E aí usar para a parte de custeio, né? De plantio, mais as linhas do Plano Safra. Podemos rever isso? Podemos, mas hoje a gente tem olhado mais assim. Sobre a questão de investimento em infraestrutura, sim, o BNDES sempre olha para isso. A gente tem tido algumas conversas, até hoje, acho que de manhã falaram alguma coisa do gasoduto, do etanol duto, né, de trazer o etanol duto para cá. Então, a gente tem olhado para isso sim. A gente está tentando conseguir parceiros, de tentar fazer esses investimentos. Hoje, o etanol duto. E todo investimento em infraestrutura, o banco sempre olha, né? Então, de transporte fluvial, de ferrovias, isso é uma característica bem grande, e até no ano passado, mas em 2023, o investimento em infraestrutura feito pelo banco foi muito grande. Ele deu uma disparada, 2024 foi mais calmo. Mas em 2023 já teve um investimento muito grande em infraestrutura, e a gente tem olhado para isso, sim, porque é fundamental para o transporte. Mas, por exemplo, quando a gente olha um pouco para a SAF, tem tido até uma tendência de ser mais no litoral, né? Até por conta, você tem o aeroporto de São Paulo, que é um hub muito importante, e está todo mundo olhando muito para a exportação, né? Do Brasil ser um polo exportador de SAF ou de biocombustível marítimo. Então, está tendo uma tendência de ser no litoral, o que pode ajudar no desenvolvimento de um etanol duto, né? Então vou ter mais demanda ainda para trazer esse etanol para o litoral. Então, mas estamos olhando, a gente tem olhado isso sim, o BNDES tem todo o interesse e tem esse histórico de financiar a infraestrutura de transporte, sim. Boa, obrigada. Guilherme e Thiago, vocês estão vendo alguma coisa de demanda aí para infraestrutura e oferta para investimento em infraestrutura? Eu acho que a discussão ela até um pouco antecede isso, né? O etanol ele não virou uma commodity global, né? Eu lembro quando eu comecei a olhar essa indústria, essa era a grande esperança, né? Quando é que o etanol ele vai ser uma commodity como é o petróleo, como é o minério, como é o próprio açúcar, a soja e o que quer que seja, né? Ele não virou, né? O etanol ele vive de ilhas, né? Você tem a Ilha Brasil, que tem toda a história que nós conhecemos do carro flex, da competição com a gasolina. Você tem a Ilha Estados Unidos e várias outras ilhas no mundo baseado em misturas, né, obrigatórias na gasolina, mas ele não virou, né? Tanto que o Brasil e o próprio Estados Unidos transacionam muito pouco etanol com o mundo, né, do tal produção. Então, a resposta do que eu ouço, vejo, não tem. Isso está acontecendo dentro dessa ilha aqui, chamada Brasil. Por isso que eu insisto no que o Mauro disse. Se essas novas rotas do etanol, né, de outros usos, né, como SAF, marítimo e quaisquer outros, elas vingarem, elas invariavelmente passarão por transformar o etanol numa commodity de fato, que ele não é ainda, né? Aí sim, aí eu acho que isso vai ser parte da discussão, obviamente, porque o etanol vai ter que viajar mais longe, né? Acho que aqui é a mesma visão, assim, né? Até para não ser repetitivo, mas super importante essa discussão, a gente discutir infraestrutura para ser mais competitivo também, né? Mesmo a gente ainda precisamos acessar esse mercado de SAF, acho que é algo muito mais longo prazo, mas tem esse alcoduto, né, que foi mencionado aqui, acho que tem as próprias ferrovias, né, que estão em grande expansão. Temos que nos tornar mais competitivos aqui, né? E não falando só para o etanol, acho que é o etanol de milho, o etanol de cana, de fato levar esse produto mais barato, que seja aqui mesmo no mercado interno, né, para o consumidor, para de fato
o consumidor aqui no próprio mercado interno aumentar o seu consumo, né? Se a gente olhar para a região que está crescendo também, se a gente lembrar do mapa aqui, o Mato Piba, né, que tem algumas plantas de etanol de milho saindo lá também, mas a gente não tem um consumo grande de etanol. Se a gente pegar 3 regiões ali, Bahia, Tocantins e Piauí, o etanol hidratado representa em torno hoje de 7% do share do ciclo Otto daquela região. E se a gente tiver toda essa oferta, precisaríamos ter um incremento de consumo importante. Então, tem uma questão cultural também das pessoas, em algumas regiões aqui do Brasil, ainda conhecer melhor o etanol, né? Então, além da infraestrutura, acho que tem toda essa parte cultural que vem sendo trabalhada aqui no mercado interno. Excelente. A gente está chegando aqui no final do painel. Queria agradecer a participação aí do Mauro pelo BNDES, o Guilherme pelo Itaú, o Thiago pelo BTG e a UNEM e a Datagro. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muitíssimo obrigado, então, aos nossos painelistas do nosso 6º painel deste grandioso encontro, a 2ª Conferência Internacional UNEM Datagro sobre etanol de milho. Eu agradeço, então, aqui aos nossos painelistas, estão fazendo a foto aqui oficial pela participação, agradecendo a Carolina Troster, Guilherme Novaes, Mauro Matoso, Thiago Calegari, e, é claro, todos pela participação também durante mais este painel. Antes de caminharmos para o nosso encerramento, para as mensagens aqui finais, eu gostaria de lembrá-los, primeiramente, que nós vamos ter o coquetel, logo na sequência, né, após o desfecho aqui da nossa programação, um coquetel em que todos estão convidados. Não esqueçam de recuperar, de buscar, né, os documentos de vocês na entrega dos rádios de transmissão aqui na porta. E agora eu já convido, já estão aqui no palco os nossos anfitriões deste evento, o Dr. Plínio Nastari e o Guilherme Nolasco, presidente da Datagro e o presidente executivo da União Nacional de Etanol de Milho. É com você. Bom final de tarde a todos, né? Missão cumprida, estão algumas toneladas um pouco mais leve hoje, porque ser anfitrião já é uma arte, e com convidados tão especiais e de alto nível como nós tivemos aqui, mais de 500 pessoas passaram por aqui hoje, é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. Mas tudo que, né, há 120 dias a gente vem se reunindo semanalmente, as equipes, né, doutor Plínio, da UNEM e da Datagro, pensando em cada detalhe desse evento, né, pensando nessa curadoria de trazer as pessoas, né, os formadores de opiniões, especialistas, pessoas que poderiam trazer uma reflexão, uma provocação a todo o público, para que vocês pudessem sair daqui levando algo mais que não tinham quando chegaram, né? Só que tudo isso não seria possível, não seria sucesso se não tivesse público, né? Então, na verdade, um evento sem público não tem resultado nenhum. Então, acho que o maior resultado desse encontro foi aí a presença massiva de formadores de opiniões, de gente já que está dentro do setor, interessados, investidores, agentes financeiros, empresas de risco, cadeia de fornecimento, todo um público seleto, buscando entender, buscando conhecimento, buscando avaliar este setor. Então, eu agradeço a parceria e a oportunidade de caminhar junto com o Dr. Plínio e de toda a equipe da Datagro em mais este evento, né? Acredito que entregamos aquilo que nos comprometemos a fazer, Dr. Plínio, e deixar a mensagem que uma entidade de classe, e assim como a Datagro, uma empresa de inteligência, nosso maior objetivo aqui é trazer informação, né? Trazer informação precisa, trazer a realidade, trazer tecnologia, inovação, tudo que pode ser de melhor num setor tão novo, né, que cresce a passos largos, mas que precisa, sim, ser olhado em todas as suas vertentes. Eu acho isso que nós fizemos aqui hoje. Agradeço a presença de todos vocês, da minha equipe, da UNEM, equipe pequena, reduzida,
mas que, somada à equipe da Datagro, a família da Datagro, que eu me sinto adotivo dela já há algum tempo, se esforçaram e conseguiram entregar o melhor para todos vocês. Obrigado. Parabéns, Guilherme, parabéns a toda a equipe da UNEM. Quero cumprimentar e agradecer todo o comprometimento da equipe da Datagro. Eu acho, Guilherme, que nós conseguimos trazer autoridades muito representativas a nível federal e estadual. Estiveram presentes também lideranças muito importantes do setor do etanol, de vários cantos do país, que estão aqui até agora. Muito obrigado, doutor Renato, obrigado, Roberto, obrigado, doutor Pedro Robério e todos os companheiros, o Amauri, o Peckerman, que estiveram aqui presentes. E eu acho que nós conseguimos reunir aqui não só um público muito qualificado, né, que participou aqui e acompanhou até agora, está acompanhando até agora esse evento, está aqui presente, mas também empresas muito representativas da cadeia de produção, com estandes muito ativos, pessoas interessadas, e nada disso teria sido possível se nós não tivéssemos tido o apoio dos patrocinadores que nos apoiaram e o interesse dos participantes que vieram participar do evento. A Datagro, junto com a UNEM, obviamente, representando os produtores de etanol de milho, mas a Datagro com o objetivo de trazer um fórum de discussão sobre a evolução tecnológica, sobre condições de mercado, sobre condições de financiamento, sobre condições regulatórias envolvendo essa atividade, que é uma atividade que tem um alcance transversal, que engloba combustível, engloba grãos, engloba pecuária, então, portanto, envolvendo atividades do agro, que são extremamente representativas a nível doméstico e a nível de participação do Brasil no mercado internacional. Então, eu acho que é essa a intenção, trazer mais informação para facilitar o planejamento de investimentos, planejamento de atividades no curto, médio e longo prazo. E a gente só pode agradecer muito, não é, Guilherme, o engajamento e a disposição dos palestrantes e moderadores que, com a sua inteligência, com o seu brilhantismo, viabilizaram essa discussão. Queremos agradecer os participantes que participaram através das suas perguntas também. Então, eu acho que cumprimos o nosso intento e parabenizo você e sua equipe, Guilherme, e agradeço a cada um dos senhores e senhoras que se deslocaram ou então estão aqui na sua residência aqui em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, para participar desse evento. Eu fico muito contente, continuem contando com o comprometimento da Datagro. Eu acredito que, obviamente, o Guilherme diz o mesmo pela UNEM, e nós vamos continuar comprometidos em oferecer aos senhores e às senhoras o que a gente tem de melhor para que vocês tomem as melhores decisões e continuem trazendo progresso para esse país. A gente precisa lembrar que há 50 anos atrás o Brasil era um importador de alimentos, um grande importador. E hoje nós somos um dos maiores protagonistas da produção, não só de alimento, mas da energia que vem da agricultura, da atividade agrícola. Então, isso aconteceu, não por acaso, mas aconteceu através de ações intencionadas que levaram o Brasil a chegar onde ele chegou. E isso tudo graças ao empreendedorismo e à coragem das pessoas que fizeram essa realidade acontecer. O nosso papel é procurar dar um pouco de apoio para que as melhores decisões continuem sendo tomadas com mitigação de risco e trazendo resultado. Então, parabéns a todos pela segunda Conferência Internacional UNEM Datagro sobre etanol de milho, e eu acho que dessa forma, Guilherme,
nós dois em conjunto vamos chamar o vídeo. E depois convidar para um coquetel, né? Não Isso. acabou. Temos um coquetel lá fora. O mestre de cerimônias ainda vai fazer os agradecimentos oficiais aqui de todas as empresas, mas nós dois queríamos chamar o vídeo que reflete o que aconteceu, então, durante o dia de hoje. Então, parabéns, Guilherme. Parabéns, doutor Plínio. Obrigado. Obrigado. Todos muito bem-vindos à segunda Conferência Internacional UNEM Cartago sobre etanol de milho. O etanol de milho tem despontado a partir de 2013 aqui no Brasil e na safra 24/25, que se encerrou agora dia 31 de março, acumulou uma produção de 8,2 bilhões de litros a nível nacional. Um belíssimo evento, tendo a relevância e a importância desse debate. Não só para exaltar e reconhecer a importância dos biocombustíveis, em especial aqui falando de etanol, mas para pegarmos a demanda, discutirmos juntos e estarmos aqui bem pautados para que nós continuemos buscando dar eficiência, competitividade e garantir a longevidade deste programa brasileiro, que é, sem sombra de dúvida, um exemplo para o mundo. Hoje, já estamos produzindo 5,5 bilhões de litros desse combustível na base da matriz energética do milho, mais 1 bilhão na cana, e já somos o segundo maior produtor brasileiro de etanol. Isso revela aquilo que muitos de nós sabemos, que é a força do agronegócio brasileiro, mas a força do agronegócio na produção. Muito bem, parabéns a todos pela organização, pela